Fala pessoal, aqui quem fala é o Vini, sejam bem-vindos a mais um vídeo e no dia 29 de outubro teremos Jake Paul versus Anderson Silva em uma luta de boxe. Essa luta aqui já foi confirmada, eu já tinha trazido um vídeo aqui falando sobre essa confirmação e agora tivemos uma das coletivas de imprensa com os dois e o tom foi bem amigável. O Jake Paul não foi naquele tom mega provocador, falando um monte de besteira e tal para vender, realmente foi bem controlado, o que já era um pouco esperado porque ele sempre elogiou bastante o Anderson Silva, reconheceu o Anderson Silva. O Anderson, por outro lado, também nunca pega tão pesado, né, em provocação, então também foi num tom bem amigável, então foi bem diferente e mesmo assim não foi chata a coletiva, pelo menos eu não achei. Assisti alguns trechos, né, achei bem legal, inclusive, e uma das coisas mais curiosas é que o cara que estava conduzindo a coletiva, o cara que estava ali no meio, era o Chael Sonnen, né, um ex-rival do Anderson, mas que também hoje não tem nenhum problema com o Anderson Silva, é bem tranquila a relação. Então, falando ali de alguns pontos que eu lembro da coletiva, que eu achei interessante, né? Foi a previsão do Jake Paul, né? Questionaram pra ele. Na verdade, quem questionou foi uma senhorinha que tava lá assistindo a coletiva e foi bem legal essa parte, né? Ela perguntou pro Jake Paul, né? A previsão da previsão dele, né? Pra luta. E o Jake Paul disse que nocautearia o Anderson e ali até o 5º round e tal, né? A previsão dele. O Jake Paul sempre elogiando o Anderson. Aí o Anderson dá risada, né? Na hora que falou da previsão e tal. Aí a senhorinha depois acabou comentando que ela queria tirar uma foto com eles, né? Então o Anderson foi bem gente boa, né? Ele desceu ali do palco, né? Pegou ela, levou lá pra cima, tiraram a foto com ela na hora e tal. Ela agradeceu bastante. Ela falou também que gosta bastante do Anderson. Então tava tudo nesse clima bem amistoso, né? Teve um momento ali que o Jake Paul, no passado, já tinha tirado uma foto com o Anderson, né? E se eu não me engano, o Logan Paul, que é o irmão do Jake, também tava junto. Aí eles recriaram a foto ali, né? Com o Anderson no meio e tal, com os dois. Aí teve aquela brincadeira, né? Porque o Anderson perguntou pro Jake, né? Você lembra o que eu te falei naquela época, né? Que o que você quisesse fazer, se você corresse atrás, que você ia conseguir e tal, não sei o quê. E agora, né? Agora o Jake Paul tá lutando com ele, tá? Então eles deram risada. Então assim, foi tudo num clima amistoso. Claro que teve uma pitada de Jake Paul em outros assuntos, não que relacionados ao Anderson, mas relacionados ao Tommy Fury, que era pra lutar com o Jake Paul e no fim não aconteceu, por conta de pesagem, por conta de visto, enfim. A luta era pra ter acontecido mais de uma vez, no fim não saiu nunca do papel. E o Jake Paul, nesses momentos, falando do Tommy Fury, ele deu uma apimentada, né? Falando que o Tommy Fury corria e tal, porque tinha alguém que tava ali na coletiva, e também os comentários na internet, né? De que o Jake Paul não enfrenta um lutador profissional de boxe em si. E aí o Jake Paul falou isso, falou, vocês falam que eu não luto com um boxeador profissional, mas quando eu tento lutar com algum, os caras simplesmente não aparecem pra lutar, não bate peso, né? Enfim, que foi a questão do Tommy Fury, né? De não aceitar ali e tal, e sempre arruma algum problema, né? Então ele disse que dessa vez a luta vai acabar sendo aí com o Anderson e tal. Então, assim, no geral, foi isso. Foi uma coletiva bem respeitosa, com algumas partes engraçadas e tal. Então, foi legal. Foi um entretenimento leve, né? Foi uma coletiva leve. Foi diferente daquelas que... Ok, também é um entretenimento, né? Quando os caras se provocam e tal, também gera audiência. Mas eu acho que foi bem legal, foi bem interessante porque não foi forçado, né? Não adianta o Jake Paul e o Anderson forçar uma provocação, uma rivalidade que soe fake demais, porque aí vai ficar meio estranho. E como já sabem, né? Todo mundo via o que o Jake Paul falava do Anderson, não ia fazer sentido ele apelar demais. E uma parte interessante que não tem como não destacar, que foi muito engraçada, foi a parte onde o Anderson Silva chega ali pro Chael Sonnen, né? Dá um abraço, né? Bota o braço em cima dele ali e lembra a história do churrasco, que não sei se vocês lembram, na época lá, quando eles se enfrentaram, né? Alguns anos atrás, o Chael Sonnen usou uma das provocações antes da revanche, quando o Chael Sonnen também perdeu, que ele disse que ia na casa do Anderson, entrar pela porta dos fundos, ia dar um tapa na bunda da mulher dele, ia mandar ela fazer um bife pra ele e tal. Não sei se vocês lembram dessa provocação, né? E depois dessa provocação, logo depois da luta, inclusive da revanche, o Anderson tirou um sarro, né? Falando de churrasco. Depois, várias vezes ele mencionou essa brincadeira. A própria mulher do Anderson já teria convidado o Chael Sonnen para o churrasco. Então sempre teve essa brincadeira em volta dessa provocação. E dessa vez foi a mesma coisa. O Anderson pôs o braço ali em cima do Chael Sonnen e falou pra ele, né? Falou, pô, você nunca foi na minha casa pro churrasco e tal, né? E aí o Sonnen deu risada, porque lembrou, lógico, da brincadeira. E o Sonnen responde, né? Ele falou, eu nunca fui porque nunca achei que era um convite sério. E aí o Anderson falou, não, é um convite sério e tal, não sei o quê. E aí o Sonnen fala, eu não sei se sua mulher já esqueceu, né? Tudo aquilo que eu falei e tal, porque, pô, a mulher dele não tinha muita coisa a ver, a mulher do Anderson, né? Não tinha muita coisa a ver com a luta em si, né? E o trash talk do Sonnen foi pesado, né? Atingiu, né? A mulher dele e tal. E aí o Sonnen pergunta, né? Do churrasco, mas é no Brasil? Aí o Anderson fala, não, aqui, porque o Anderson tem a casa
casa lá, né? Ele mora lá. E aí o Anderson aproveita a brincadeira que o Sonnen falou, no Brasil, né? E o Anderson fala, não, no Brasil não. E no Brasil, se você for lá, tem muita gente que vai querer te matar. O pessoal não gosta muito de você no Brasil. Ele falou, mas eu gosto de você, né? Tipo, eu amo você e tal. E aí apoia a cabeça ali no Sonnen, então faz a brincadeira, o Sonnen dá risada. Então assim, eu achei bastante interessante, né? Porque a gente para pra pensar que quando teve a primeira luta, a revanche, o trash talk, tipo assim, gera na gente, que eu lembro por mim mesmo, né? Na época, um ódio pelo Sonnen, né? Assim como o Colby Covington, entre outros caras. Só que depois, o Sonnen principalmente, a gente viu que o cara se aposentou e tal, e ele tem o canal dele no YouTube, e o cara trabalha comentando um monte de coisa, tá um monte de lugar, e você vê que o cara não era nada daquilo. E pelo contrário, o cara realmente é muito inteligente e usou todo aquele trash talk, aquela trash talk apelativo até, pra dar repercussão. E, pô, a gente vê que o Sonnen é um lutador bom, mas ele ficou muito mais conhecido por conta do trash talk, das coisas que ele fazia. Então, mesmo não sendo um campeão e etc, ele teve uma projeção muito grande. O cara é extremamente famoso e foi graças a esse lado dele que foi inteligente, sim, né? Não tem como negar. Um pouco apelativo, sim, mas não deixa de ser inteligente, porque ele teve resultado no final das contas que ele queria, né? Então é legal a gente ver hoje um negócio que despertava um pouco de raiva na gente na época, para ver que a situação é uma coisa que ficou pro passado, né? Nenhum dos dois leva isso até hoje, não guarda rancor nem nada, né? Aliás, tem um outro exemplo que é o próprio Chris Weidman, né? Quando ele fez o programa dele lá, não sei se é um podcast em si, mas enfim, um programa de entrevista, o primeiro convidado que ele fez questão de levar foi o próprio Anderson Silva, que também tinha rivalidade, toda a coisa deles ali, e hoje eles também se dão super bem. Chris Weidman sofreu a lesão, o Anderson ligou para ele, acabou falando da própria experiência dele, né? Então, dá para ver como o tempo às vezes faz bem, né? Para esse tipo de situação. Então, hoje, por exemplo, eu gosto do Chael Sonnen, né? Às vezes eu faço um vídeo aqui, falo de alguma opinião dele, falo, pô, não concordo nem um pouco com isso, aí tem coisa que eu concordo, né? Vocês já viram, já fiz vídeo dos dois lados, e é isso, na época da luta, da rivalidade, eu tinha um pouco de raiva, e agora, hoje em dia, eu vejo as opiniões dele, concordo ou não concordo, mas não tenho mais aquela raiva da época, porque no final das contas ficou claro que tudo que ele falava na época era pra vender, né? Então, assim como o próprio Colby Covington, né? A gente se irrita, fala, xinga o cara e tal, mas no fundo, a gente sabe que o cara tá fazendo isso pra vender também, né? Mas é que a gente, dependendo do que falam, a gente já vai acabar se doendo, não tem jeito, né? Mas é isso, a coletiva foi isso, pelo menos essa primeira, até a luta, acho que vão ter mais algumas, então vamos ver se o clima vai continuar esse, ou se eles vão acabar dando uma provocada a mais e tal. Na encarada em si deu pra ver que o Anderson é realmente um pouco mais alto, a envergadura do Anderson também é um pouco maior, então no final das contas, a discussão pra decidir quem vence vai ser ali a idade, né, que é o que poderia atrapalhar o Anderson, e a idade do Jake Paul. Mas aí é aquela coisa, a idade pesa mais ou a técnica pesa mais, né? A experiência. Então vai ser essa discussão. Nas bolsas de apostas, pelo que eu vi, continua um leve favoritismo pro Anderson, que eu reafirmo aqui, é o meu palpite, mas eu não enxergo um abismo de diferença, não. Não acho que seria um absurdo o Jake Paul acabar vencendo. Eu não acredito nisso, eu acho que o Anderson vence, mas não é impensável uma vitória do Jake Paul, e não porque ele é mais técnico, nem nada do tipo, mas é porque é um cara muito mais novo, com muito poder de nocaute, um cara que tem uma boa equipe, né? O boxe não é o esporte do Anderson, apesar dele ser muito bom, a carreira dele foi no MMA, né? Se fosse uma luta de MMA entre os dois, aí sem chance pro Jake Paul. Mas no boxe em si, que é o que ele tá se propondo a fazer, e que o Anderson é muito bom, então isso também dá uma equiparada ali. Então vamos ver o que vai rolar no dia 29 de outubro. É isso, comenta aqui embaixo a sua opinião, se você esperava uma conferência, né? Uma coletiva de imprensa diferente e tal. Deixa sua opinião aqui embaixo, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho e eu vejo vocês na próxima. É nóis, valeu, falou!